Você já se sentiu um fracasso total? Já fez algo que se arrependeu profundamente, a ponto de achar que não tinha mais volta? Se a resposta for sim, a história que vou contar hoje é para você. Não é uma história de um super Harry invencível, mas de um homem comum, cheio de falhas, que se tornou uma das figuras mais importantes da história. Estou falando de Pedro, o apóstolo, e sua noite mais sombria. Vamos voltar no tempo, para a noite da última ceia. O clima é tenso. Jesus sabe o que está por vir. Ele olha para seus discípulos, seus amigos mais próximos, e diz algo chocante: esta noite, todos vocês vão me abandonar. Imagine o silêncio que se instalou na sala. E então, Pedro, sempre impulsivo, sempre o primeiro a falar, se levanta. Mesmo que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ele declara com toda a certeza do mundo: estou pronto para ir contigo para a prisão e até para a morte. Jesus olha para Pedro, talvez com um misto de amor e tristeza, e responde: digo-lhe a verdade, Pedro. Esta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Pedro provavelmente não acreditou. Ele negar Jesus. Impossível. Ele amava Jesus mais do que tudo. Sua lealdade era inabalável. Pelo menos era o que ele pensava. Poucas horas depois, o cenário muda drasticamente. Jesus é preso no jardim do Getsemane. É um caos. Soldados, tochas, espadas. E no meio de tudo isso, Pedro, que prometera lutar até a morte, desembainha uma espada e corta a orelha de um servo. Um ato de coragem impulsiva, mas que Jesus repreende imediatamente. A partir daí, o medo começa a tomar conta de Pedro, enquanto Jesus é levado para ser interrogado na casa do sumo sacerdote. Pedro o segue de longe. Ele não está ao lado de seu mestre como prometeu, mas escondido nas sombras, tentando passar despercebido. Ele entra no pátio e se senta perto de uma fogueira, tentando se aquecer do frio da noite e talvez do frio que sentia na alma. É aí que o teste começa. Uma serva o vê à luz do fogo, olha bem para ele e diz: você também estava com Jesus, o Galileu. O coração de Pedro deve ter disparado. O medo de ser associado a um prisioneiro condenado foi mais forte que sua promessa. E então, a primeira negação. Não sei do que você está falando. Ele tenta se afastar, ir para a entrada do pátio, mas não consegue escapar. Outra serva o vê e diz aos que estavam ali: este homem estava com Jesus de Nazaré. A pressão aumenta, mas olhos se voltam para ele. E mais uma vez, Pedro nega, desta vez com mais veemência, jurando: não conheço esse homem. A cada negação, um pedaço de sua coragem, de sua identidade, parecia se desfazer. Mas a provação ainda não tinha acabado. Passado um tempo, outras pessoas se aproximam. Certamente você é um deles, dizem. O seu sotaque o denuncia. Eles reconhecem seu jeito de falar, sua origem galileia. Ele está encurralado. O pânico toma conta. E então vem a terceira e mais terrível negação. Pedro começa a praguejar, a amaldiçoar, a jurar com todas as suas forças que não conhecia Jesus. Eu não conheço o homem de quem vocês estão falando, ele grita. E nesse exato momento, enquanto as palavras de negação ainda pairavam no ar, um som corta o silêncio da noite. O canto de um galo. Pela segunda vez, nesse instante, o Evangelho de Lucas nos conta algo comovente. Jesus, que estava sendo levado, virou-se e olha diretamente para Pedro. Imagine esse olhar. Não era um olhar de acusação ou de raiva. Provavelmente era um olhar de tristeza, de compaixão, um olhar que dizia: eu te avisei, Pedro, eu sabia. E aquele olhar, junto com o canto do galo, foi como uma faca no coração de Pedro. A lembrança das palavras de Jesus o atingiu com força total. Antes que o galo cante 2 vezes hoje, você me negará 3 vezes. E o que Pedro faz? Ele sai dali correndo. E chora. Ele chora amargamente. Não foi um choro qualquer.
Foi o choro de um homem quebrado, um choro de arrependimento profundo, de vergonha, de dor, por ter falhado com a pessoa que ele mais amava e respeitava. Naquele momento, Pedro se sentiu o maior dos fracassados. Sua promessa, sua coragem, tudo se transformou em pó. Agora, vamos parar e pensar um pouco. Quantas vezes nós somos como Pedro? Quantas vezes, em momentos de pressão, de medo, de conveniência, nós negamos aquilo em que acreditamos? Talvez não com palavras, mas com nossas atitudes. Quando vemos uma injustiça e ficamos em silêncio por medo de nos envolvermos. Quando escolhemos o caminho mais fácil em vez do caminho certo. Quando nossas ações não refletem os valores que dizemos ter. A história de Pedro não está na Bíblia para que a gente aponte o dedo e o chame de covarde. Tá lá para que a gente se veja no espelho, para nos mostrar que até os mais próximos, os mais fervorosos, podem falhar e falhar feio. A fraqueza humana é real e todos nós estamos sujeitos a ela. O importante não é se vamos cair, mas o que fazemos depois da queda. Judas também traiu Jesus e, consumido pela culpa, não viu saída. Pedro, por outro lado, chorou amargamente. Seu choro não foi de desespero final, mas de arrependimento sincero. E essa é a grande diferença. O arrependimento abre a porta para a restauração. E a história de Pedro não termina com esse choro amargo. E é aqui que a beleza do perdão e da segunda chance se revela. Após a ressurreição, Jesus aparece para os discípulos. Em uma das ocasiões, na praia, depois de compartilharem uma refeição, Jesus se volta para Pedro. Jesus não expôs a queda, não reviveu a falha. Jesus iluminou o próximo passo. Jesus, com toda a sua graça, pergunta a Pedro 3 vezes: Simão, filho de João, você me ama? Uma pergunta para cada negação. E a cada vez Pedro, agora mais humilde, mais ciente de sua própria fraqueza, responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele não diz mais: eu morreria por ti. Ele apela para o conhecimento de Jesus sobre seu coração. E a cada resposta, Jesus lhe dá uma missão: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não apenas perdoa Pedro, mas o restaura completamente. Ele reafirma sua confiança nele e lhe entrega a liderança de sua igreja. O homem que negou Jesus por medo se torna a rocha sobre a qual a igreja seria construída. O pescador de peixes se torna um pescador de homens, que levaria a mensagem do Evangelho até os confins da terra e, segundo a tradição, morreria por sua fé. A história de Pedro é a prova de que nossas falhas não definem nosso futuro. O fracasso não é o fim da linha, a menos que a gente desista. Para Deus, o fracasso pode ser o começo de uma grande obra. A queda de Pedro o esvaziou de seu orgulho e autoconfiança, e o encheu de humildade e dependência de Deus. E foi essa versão quebrada e restaurada de Pedro que Deus usou para mudar o mundo. Então, da próxima vez que você falhar, da próxima vez que o arrependimento pesar sobre você, lembre-se de Pedro. Lembre-se que o mesmo olhar de compaixão que Jesus deu a ele está voltado para você. Lembre-se que o mesmo convite para recomeçar é estendido a você. Não deixe que a vergonha ou a culpa te paralisem. Chore seu arrependimento, mas depois levante a cabeça e aceite a segunda, terceira ou até centésima chance que aparecer. Sua maior falha pode ser o ponto de partida para sua maior missão. O que essa história te ensina sobre perdão e segunda chance? Deixe sua reflexão aqui nos comentários. Eu adoraria ler o que você pensa sobre isso. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que talvez precise ouvi-la hoje. E claro, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas conversas. Obrigado por assistir e até a próxima.